Meus assustados, esse caso aqui, eu fiquei muito feliz de poder contar para vocês. Eu quero agradecer de coração a Tati, que sim, eu lembro dessa moça aqui. Eu pedi uma autorização, eu li esse caso numa rede social, eu pedi autorização e ela, autorizou, gente, a fazer esse relato aqui para o canal. Ela compartilhou essa história na internet, aí aqui na hora eu falei que li e falei, não, esse aqui é daqueles antigos, daquele que a gente vê lá de trás. E vocês sabem, né? Eu tenho um carinho especial por esse tipo de história. Aquelas que passam de geração em geração. Amo, gente. E olha, eu sempre fico com vergonha de pedir autorização. Fico ansiosa esperando a resposta, pensando, será que a pessoa vai deixar? E quando ela respondeu, autorizo, eu já sabia que esse caso tinha que vir para cá. Porque não é qualquer história. Essa aqui vem da bisavó dela. E segundo a Tati contou, a história aconteceu há muitos e muitos anos atrás, lá em Minas Gerais, numa região mais afastada da cidade de Pouso Alegre. Interior mesmo, roça, estrada de terra, silêncio, daqueles lugares onde, quando a noite cai, ela cai de verdade. Ela contou que naquela época tinha um senhor, um lavrador, um homem simples, trabalhador, que tirava tudo da terra. O sustento dele vinha da roça, do que ele plantava, e do que ele colhia, e do que ele levava para vender na feira da cidade. Era assim que ele vivia, e tinha um costume toda semana. Antes do dia de feira, ele se deitava cedo, porque no outro dia acordava ainda de madrugada, por volta das 4 horas, para organizar tudo na carroça e seguir caminho até a cidade. Só que, meus assustados, numa dessas noites, alguma coisa não saiu como deveria. Isso aconteceu na época de Quaresma, olha aí. E ao que tudo indica, numa sexta-feira. Ele fez como sempre fazia. Se deitou cedo, deixou o despertador preparado, aqueles antigos de dar aquele barulho alto para tocar às 4 da manhã. E dormiu. Só que no meio da madrugada o despertador tocou. Aquele barulho forte, seco, ecoando no quarto silencioso. Ele acordou assustado, desligou o despertador, ainda meio sonolento, e quando olhou a hora, estranhou. Eram 3 da manhã. Ele ficou ali olhando sem entender, porque tinha certeza absoluta de que tinha colocado para as 4. Mas, como era homem de rotina, pensou, já acordei mesmo, 1 hora a mais, 1 hora a menos não vai fazer diferença. E levantou. Começou a se arrumar, a organizar as coisas, preparar tudo como sempre fazia. Só que tinha um detalhe que ele percebeu e que naquele momento já devia ter servido de aviso. A esposa dele não levantou, e isso não era normal, porque toda vez, sem exceção, ela acordava junto, ajudava ele a arrumar a carroça, preparava as coisas, ficava ali com ele. Mas naquela noite não, a casa estava silenciosa demais, parada demais. Mesmo assim, ele não quis pensar muito. Terminou de organizar tudo e saiu. Ainda era cedo, escuro demais, um escuro diferente, pesado. Ele mesmo estranhou, porque já conhecia aquele horário, sabia como era o começo da madrugada. Mas naquele dia parecia que a noite não queria ir embora, como se o tempo tivesse parado. Mesmo assim, ele seguiu o caminho com a carroça. Estrada de terra, sem luz, sem movimento, só o som das rodas rangendo e dos animais puxando, cortando aquele silêncio. Quando chegou na cidade, foi direto para o lugar da feira. Parou a carroça, desceu e começou a montar a barraca, tudo como sempre fazia. Mas enquanto ele terminava de montar a barraca, uma coisa começou a incomodar. Ninguém chegava, nenhum feirante. E isso não era normal, porque sempre que ele chegava, logo depois começavam a aparecer os outros aqui.
os outros, um aqui, outro ali, barulho de carroça, gente conversando, movimento. Mas naquele dia nada. Silêncio. Um silêncio estranho, quase pesado. Foi então que ele olhou em direção à igreja, que ficava ali perto da praça da feira, e viu o movimento. Muita gente. Pessoas entrando, umas atrás da outra. Aquilo chamou a atenção dele na hora. Ele pensou, ué, vai ter missa a essa hora? E como ele sabia que estava adiantado, pensou em aproveitar. Já que estou aqui mais cedo, vou lá assistir e agradecer a Deus. Mas antes de ir, ele ficou mais um pouco ali, terminando os últimos ajustes na barraca. E foi nesse momento que ele começou a reparar melhor nas pessoas. E quanto mais ele olhava, mais estranho ficava. Porque ninguém ali estava vestido normalmente. Todos, sem exceção, usavam roupas escuras, como batinas longas, pretas, pareciam roupas de padre ou de algum tipo de religioso. Mas tinha algo diferente, muito diferente. As mulheres, ou pelo menos o que ele achava que eram mulheres, usavam um véu preto, cobriam a cabeça e o rosto também. Não dava para ver expressão nenhuma, nenhum rosto, nada. Só aquele pano escuro e o corpo andando em silêncio. E os outros, os que pareciam homens, tinham a cabeça raspada, muito branca, branca demais, de um jeito que não parecia natural, como se a pele não tivesse cor, como se não tivesse vida. Aquilo começou a deixar ele inquieto, porque ele conhecia a região, conhecia os costumes e nunca tinha visto nada parecido. Ele chegou até a pensar, será que é algum tipo de missa diferente? Alguma coisa que eu não conheço? Mas no fundo já estava achando estranho demais. Mesmo assim ele foi. Deixou a barraca e seguiu em direção à igreja. Quando ele entrou, o coração dele apertou, porque lá dentro estava lotado, cheio, mas não era um cheio comum. Ninguém conversava, ninguém se mexia direito. Era como se todo mundo estivesse parado, esperando, observando, e todos do mesmo jeito. Eu já tinha corrido, hein? Véus pretos, batinas escuras, cabeças brancas, sem rosto, sem expressão. Ele começou a caminhar devagar, indo mais para frente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi chegando perto do altar e viu o padre, ou o que parecia ser um padre, de costas, vestido também de preto, com um véu cobrindo a cabeça e falando. Mas não era português, não era nada que ele reconhecesse. Era uma língua estranha, arrastada, baixa, quase como um sussurro, ecoando dentro da igreja. Aquilo fez ele travar por dentro, porque não fazia sentido. Nada ali fazia sentido. E mesmo assim ninguém reagia, ninguém questionava. Todos ali simplesmente participavam como se aquilo fosse normal, como se ele fosse o único estranho naquele lugar. E foi nesse momento que ele começou a sentir que talvez ele não devesse estar ali. Ele foi se aproximando do altar devagar, com aquele misto de curiosidade e um incômodo que ele ainda não sabia explicar. A cabeça dele ainda tentava encontrar uma lógica. Deve ser alguma missa diferente, alguma coisa especial, mas nada ali parecia normal. As roupas, o silêncio, a língua estranha, tudo destoava. Mesmo assim, ele continuou andando, até que num determinado momento algo chamou a sua atenção. Um detalhe pequeno, mas que mudou tudo. Ele olhou para os pés do padre e naquela hora o corpo dele inteiro travou, porque os pés não tocavam o chão. O padre estava suspenso, flutuando, poucos centímetros acima do piso da igreja, imóvel, como se aquilo fosse natural. Na hora a mente dele tentou negar, tentou encontrar uma explicação,
ele chegou a pensar, deve ter alguma coisa segurando. E instintivamente começou a procurar. Olhou para os lados, para o alto, para o altar, para o teto, tentando encontrar uma corda, um fio, qualquer coisa que explicasse aquilo. Mas não tinha nada, nada sustentando, nada escondido, nada que justificasse. E foi aí que o medo começou de verdade. Gente, ele ainda foi procurar ainda, hein? Que curioso, hein? Porque naquele instante ele entendeu que aquilo não era uma missa comum, não era uma cerimônia diferente, não era nada do que ele tivesse visto. Aquilo não era para ele estar vendo. O padre continuava de costas, falando naquela língua estranha, como se nada estivesse acontecido, como se não tivesse ninguém ali, que não pertencesse àquele lugar. Foi então que ele decidiu ir embora devagar, sem chamar atenção. Mas quando ele se virou para sair, ele ficou de frente com as pessoas nos bancos. E foi nesse momento que tudo piorou, porque ao olhar para a primeira pessoa, ele viu o rosto, ou melhor, a falta dele. Era cadavérico, seco e sem vida, como se fosse um rosto morto. Aquilo fez ele dar um grito alto, desesperado. E no instante seguinte, todas as outras pessoas levantaram o véu ao mesmo tempo, como se tivessem ouvido, como se estivessem esperando. E aí não restou dúvida. Não era gente viva. Eram caveiras, rostos vazios, olhos fundos, sem carne, sem expressão, só ossos encarando ele. Todos, de uma vez. Ele gritou mais alto ainda: "Valei-me, Nossa Senhora!" E naquele exato momento o padre parou. O silêncio tomou conta da igreja. E lentamente ele virou, ainda com o véu cobrindo a cabeça. E diferente de antes, quando falava naquela língua estranha, dessa vez falou em português, claro, alto, direto, e disse: "Pare de atrapalhar a missa dos mortos." Naquela hora ele não teve dúvida nenhuma, não quis entender mais nada, não quis olhar mais nada, e virou e saiu correndo. Ele queria ver, estava curioso, desesperado, sem olhar para trás, tropeçando, quase caindo, com aquela sensação de que qualquer momento algo podia vir atrás dele. Ele nem voltou para a barraca, nem quis saber de nada. Foi direto até a carroça, arrancou o cavalo dali, sem nem desengatar direito, e montou nele para sair o mais rápido possível, e foi embora, correndo pela estrada escura sem olhar para trás, só querendo chegar em casa. Quando ele chegou, entrou praticamente aos gritos, desnorteado, sem conseguir organizar as palavras. A esposa dele veio correndo. "O que foi, homem? O que aconteceu?" E ele, ainda ofegante, começou a contar. Disse que tinha ido mais cedo para a feira, que resolveu entrar na igreja e contou tudo, cada detalhe. A mulher ficou olhando para ele, assustada, mas também sem entender, até que ela disse: "Mas você está doido? O que você foi fazer lá a essa hora?" E ele respondeu: "Ué, fui cedo. O despertador tocou 3 horas. Foi aí que ela olhou para ele e disse uma coisa que fez o sangue dele gelar de vez." "Que 3 horas, homem? Olha o relógio. É meia-noite agora." "Ai, meu Deus do céu!" Na hora ele sentiu o corpo enfraquecer. As pernas bambearam, porque não tinha como. Ele tinha certeza que o relógio tinha tocado, que ele tinha visto, que eram 3 da manhã. Mas não era. Ele tinha saído de casa antes da meia-noite, muito antes da hora que ele costumava sair. Ou seja, quando ele chegou na cidade, quando ele entrou naquela igreja, quando ele viu tudo aquilo,
Era exatamente meia-noite. E vocês sabem, meus assustados, que segundo os mais antigos, é nesse horário que certas coisas acontecem, principalmente em época de quaresma. E aí fica a pergunta, será que foi coincidência o despertador tocar antes da hora? Ou será que alguma coisa precisava que ele estivesse lá, naquele horário, naquele lugar, para ver o que ninguém deveria ver, a chamada Missa dos Mortos? Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Ficou mais calado, mais fechado e, principalmente, nunca mais saiu de casa de madrugada, em época de quaresma. E nem precisava, porque depois daquela noite ele já sabia que existem coisas que acontecem quando o mundo dos vivos e dos mortos ficam próximos demais. E essa, meus assustados, foi a história da Missa dos Mortos, hein? Gente, muito bom, hein? Chegou agora aí, esqueceu de clicar no like. Deixa aí seu likezão. Lembro Gente, muito bem que quando você contou experiência. pela primeira vez essa história da Tati, que você viu Da numa rede Tati, social. foi, eu vi, né, ficava lendo bastante, achei muito bom e pedi. E ela autorizou, gente. Nossa, gente, que experiência. Mas eu não sei, agora, né, lendo assim de novo, assim, eu acredito que tudo isso aconteceu com ele, eu acho que pela curiosidade dele. Ele foi lá para ver, então viu, né? Era o que ele estava procurando ali, porque quem procura acha. Mas acontece Fale. que ele acordou. Teve já o sobrenatural, é verdade. Realmente, era para ele ir lá ver isso. Senão ele não teria acordado às 3 da manhã no relógio dele. Que na realidade eram antes da meia-noite, né? Ele não teria a missa e feito ele entrar. Então, ali já o sobrenatural já agiu ali desde o começo, desde o despertar do relógio ali. O sobrenatural ali não estava brilhando na luz. Verdade. Essa foi boa. O sobrenatural ali não estava brilhando na luz, não. Mas brilhou, porque ele saiu de lá. Ileso, Exatamente. Alguma coisa fez com que ele né? Que estranho, né, gente? Voltasse ali no... Como é que é? No tempo aí, nessa... ali, né? Sei lá o que teve ali. É o quê? Uma viagem no tempo? Não sei. Não, ele viu a missa acontecendo lá. Essa transição aí... Porque, eu acho que até o horário realmente era meia-noite. Eu acho que o sobrenatural ali só enganou ele ali no relógio, no despertador dele, ali. Sim. Já para tudo acontecer. Porque se ele visse que era meia-noite, ele não ia levantar e ia lá pra praça lá. As armadilhas aí, gente, por do isso sobrenatural. Que colocou 3 horas da manhã e foi o que ele pensou. 1 hora a mais, 1 hora a menos, então eu já vou indo. Muito bom. Né, muito bom. Gente, muito legal aí. Sempre tem gente costurando e ouvindo o caos. É a Deise Rodrigues. Olha, Deise Rodrigues, gostoso, boa noite, costurando e ouvindo os relatos. Boa noite, Deise. Boa noite, Deise. Bem-vinda aí, Deise. E aqui a Dani, é aqui que eu começo, senhor diretor? Sim. E aqui a Dani cumprimentando, a Vera também, a Adriana. A Adriana, vixe, credo. Eu já tinha corrido. Não, gente, eu sou curiosa, tudo nessas coisas, mas vendo que os negócios ali já estavam feios já, eu não ia. Eu não ia lá na frente no altar para ver o padre. Não, aí não, né? Aí é testar demais. Não, já sei, tá bom, desculpa aí, foi mal. Valeu, gente, foi mal. Eu achei que era uma missa legal aí, né? De gente viva aí. Isso daí pertence a vocês, valeu, desculpa aí e ir embora. Não ia lá dentro, não. Barbaridade, gente. Ao Ítalo. Eu, hein? Né? Barbaridade, né, Ítalo? A Vera parece a Missa das Almas também, né? Chamada aí também como Missa das Almas. A Adriana botando carinha. A Dani parece sim. Verinha. Adriana, meu Deus, verdade, né? Aqui. A Verinha, eu sairia correndo. Eu sairia francesa e dava no pé. Eu também, gente.
eu já ia estar contente de estar vendo o que eu estava vendo. Porque o jeito que eles estavam, eu já falava, não, isso aqui não é desse mundo. Então, já vi, fui, tchau. Não ia entrar para até lá o altar e ver o padre sem os pés no chão, gente. E a gente sabe, né, que que espíritos, eles não tocam. Como você sabe se é morto ou vivo, isso quem me ensinou, que me falou uma vez foi o Denis, né, nosso querido assustado aqui, que é médium. Ele falou, os espíritos, a primeira coisa que porque ele falava que no começo da mediunidade dele, ele não sabia quem era vivo e quem era morto, porque vinham falar com ele, então ele já não sabia mais. Aí ele falou que começou a reparar nos pés. Aí ele começou a reparar que os mortos eram que os pés não tocavam no chão. E aí foi onde eu guardei. Falei, então é assim? Guardei pra vida, hein, Denis? Então, quando ele já, né, foi lá, viu o padre sem tocar também ali o chão. Opa, aí tem coisa. Muito bom. Vamos lá? A Dani. De matar de susto, né, Dani? Barbaridade. Leônidas, será a missa da procissão das almas? Também, Léo, vou chamar de Léo. E aqui a Verinha, né, Dani? Adriana, autocontrole é o que me saía correndo. Eu também, gente, não. Eu sou curiosa, tudo, mas ficar espiando de longe, né? Aqui a Dani é Verinha, Adriana, sebo nas canelas, o Ítalo, coisa feia mesmo, hein? Será porque morto... Será porque missa, né? Também já me perguntei muito. Por que será? É da missa dos mortos, né? É. Vai entender, se alguém souber. Aqui a Dani, pode ser, Leônidas. Quando o Leônidas escreveu lá em cima, será a missa da procissão das almas? Aí a Dani falando que pode ser. Aqui a Verinha, cruz credo, eu pediria desculpa ao vigário e saía correndo, não é mesmo? Oh, meu Deus. A Dani aqui. Aqui a Dani tem sim, missa fantasma. A Dani, essa Verinha, risos, Adriana, vixe. A Vera dando risada, a Dani, acho que os fantasmas da missa que chamaram ele. Será? Adriana aqui, muito bom. A Vera, será, Dani? A Vera, gostei do caos, Dani. Acho que os fantasmas ligaram o relógio para ele ir, Verinha. Barbaridade, Dani. A Vera dando risada, a Vera colocou o despertador para tocar e disse, tá na hora da missa. Não quero não, hoje não vou não. Adriana, eu não pago para ver não. É de graça, Adriana, é de graça, não precisa pagar não. É doido. Aqui a Verinha dando risada, a Dani, eu tô fora. A Vera, senhor diretor, a Thelminha disse que os comentários não estão aparecendo na live. Pra mim tá. Tá sim, eu tô aberto até, eu tô com o celular aberto aqui. E pra mim também. Fala pra ela sair e voltar de novo. Sai da live e volta. Senão você reinicia o seu celular, Thelminha. Pra aparecer pra mim. Ou pro pessoal que tá escrevendo também tá aparecendo. Escrevendo aqui. O pessoal tá escrevendo, Thelminha. Não, mas eu acho que é o dela, né? Deve ser o dela. Os comentários dela, eu acho. Os comentários dela. Não, só que apareceu lá no começo. No começo lá, ela começou a comentar. Ela botou coraçãozinho, boa noite. Os primeiros comentários foram dela. Thelminha, o que tu andou escrevendo aí, Thelminha? Aqui os comentários dela, os primeiros. Pra mim não aparece. Os dois primeiros. Os primeiros aqui. É normal isso aí, dela. Vamos pro próximo dela. Então vamos para o próximo causo. Gente, hein? Causo brabo esse aí que a gente leu agora, hein? Muito bom, hein?